Seu menino do céu, o povão tá nervoso, o povão tá bravo. Vamos com mais calma aí, porque, afinal de contas, uma hora eu acredito que vai chegar reforço lá no Santos. E se não chegar, vai ter que ir com o que tem, porque não adianta a gente ficar xinga de lá e xinga de cá, e vai de lá e vem de cá, porque não vai levar a lugar nenhum. Então a gente, como se diz, respeita de um lado e respeita do outro e vamos tocando para frente, porque olha, o Santos tá igual o caminhão velho com pneu careca no atoleiro. Roda, roda, roda e não sai do lugar, porque o Santos está em busca de reforços. Cadê os reforços que não chega? Cadê o tal do Rony que não vem? Agora é o Sampaoli que freou o Rony e não quer deixar o Rony vir para o Santos. Será que é o Sampaoli mesmo? Ou será que é a carteira do Santos que está um pouco meio como tempo de moleque, que você ia nas festas, você só ia com a carteira e uma notinha de um cruzeiro no bolso para dizer que tinha dinheiro na carteira. Eu acho que o Santos está desse jeito. Põe uma notinha dentro da carteira, mas a carteira está sempre vazia, mas o bolso está cheio, porque a carteira faz volume. Quer dizer que tem dinheiro. É assim. Só pode ser, porque tá difícil. O Gabigol dizem que esfriou a pegada do Santos. Diz que é uma estratégia do Santos dar uma afastadinha, deixar o Cruzeiro refrescar a cabeça, deixar o Gabigol ver se diminui a proposta que pediu e vamos ver o que vai acontecer. É esse Santos que nós escolhemos para torcer. É esse Santos que deixa os torcedores furiosos, porque é difícil, é complicado a gente torcer para o Santos neste momento. Mas, como se diz, é o coraçãozinho que bate e bate pelo Santos e a gente, claro, que está sempre ali querendo melhoras para o Santos. Mas eu me recordo aqui que eu já fiz um vídeo aqui falando a respeito da gente ainda um dia ver o Santos forte, o Santos, porque o Santos é grandão, é como eu falo aqui no canal, o Santos é grandão, o Santos é imenso. É uma pena que talvez as pessoas que cuidaram do Santos fizeram o Santos viver do jeito que o Santos vive hoje. Essa é a grande realidade que vive o Santos hoje, porque descuidaram tanto do Santos, que hoje o Santos vive do jeito que os santistas encontram o Santos. Eu tive pensando, acho que foi ontem, não lembro, o grande jogador, o grande jogador que o Santos, que fez alguma coisa pelo Santos e deu dinheiro para o Santos. E a gente vai falar que foi o Rodrigo, o último jogador. Lá em 2018, foi 2018, quando o Rodrigo foi vendido para o Real Madrid. Aí tivemos o Gabigol, que foi campeão pelo Santos, tivemos o próprio Giovânio lá, o ponta-direita, que jogou até um pouquinho bom ali no Santos, tivemos a era Neymar, e a gente volta ali para trás, a era Robinho, Diego, esse tempo aí. Então você começa a analisar e pensar que depois do Rodrigo para cá, qual o grande jogador que o Santos revelou? Qual o grande jogador que o Santos revelou e deu título para o Santos? Qual o grande jogador que realmente o Santos vendeu e buscou muito dinheiro em cima dele? Nós tivemos ultimamente aí a venda do Jair por Botafogo, que ainda pegou o tiquinho de contrapeso para abater a dívida. Tivemos venda do zagueiro Kaique. Tivemos a venda do Marcos Leonardo. Talvez foram os grandes negócios do Santos. E jogadores que não ganharam nada pelo Santos. Viveu na época minguante do Santos, aí nesse tempo aí de seca do Santos, que o Santos não ganha nada. Quer dizer, por mais que a gente ache assim, que foram
grandes negócios, mas foram negócios que, como se diz, para pôr ali no caixa, no fluxo de caixa, que é para, como eu falei aqui no negócio da carteira, você põe um realzinho na carteira, põe a carteira no bolso, ela dá volume para dizer que você tem a carteira cheia de dinheiro. Então, é o que o Santos faz. Então, o que significa isso que eu estou falando? Que a realidade é uma só. A realidade é uma só. Enquanto o Santos viver da maneira que o Santos vive ultimamente, lá da época de Damião para cá, essas contratações alopradas que o Santos faz, Brian Ruiz, Cueva, Uribe, Patrick, Bilal, e vai se estendendo aí. O Santos vai viver nisso daí. O Santos vai viver do jeito que nós estamos vendo aí. A realidade é essa. A realidade é essa. O Santos vai viver do jeito que vive aí. Lutando para contratar um jogador, quando é um jogador mais ou menos razoável, que pode vir, tem a metade da torcida que não quer, porque tem a metade da torcida que eles olham na live aí do pessoal aí, como a gente ouve, que muitos olham e falam assim, por que o Santos não pega o Claudinho? Por que o Santos não pega o Cebolinha? Como é tão fácil o Santos pegar, desembolsar 20 milhões de euros e ir lá buscar o Cebolinha, buscar o Claudinho, trazer esses caras e pagar um absurdo para eles, porque, como eu e o Nel estavam falando hoje, dinheiro no futebol brasileiro agora, os caras só falam de milhão para cima. Negócio de 500 mil, 300 mil, 600 mil, isso aí ficou para trás. Isso aí ficou para trás. Você vai atrás de um jogador aí, é 1 milhão e 100, 1 milhão e 200. Agora já tem. Eu hoje ouvi sair cedo e eu vi o vídeo do Wagner Frederico, ele falando que o contrato do Bilal Brahim talvez não é aquilo lá que foi anunciado. Pode ser mais. Eu não vou nem ficar falando aqui, porque eu também não tenho certeza de nada. Eu estou simplesmente ouvi ele falando, mas é uns absurdos que acontece dentro do futebol. É uns absurdos que acontece dentro do futebol. E aí, o Santos viver nisso daí, contratando, buscando jogador, porque quando você vai atrás de um Gabigol, já é rejeitado por uma parte da torcida. E para outra parte da torcida, a gente sabe que se vier, vai ajudar. Por quê? Porque eu acredito que já é um jogador que já jogou no Santos, já foi, voltou e depois saiu de novo, e pode vir e dar certo de novo. Mas isso é uma opinião minha, que de repente pode nem dar também. Mas eu acredito que se vier, vai dar certo. Mas olha o absurdo do salário dos caras. Olha o absurdo do salário dos caras. Até quando o Santos vai viver nisso daí? Você para pagar 3 milhões para um jogador, não vou falar do Neymar não, porque o Neymar está no Santos, todo mundo sabe por quê. Por quê? Porque foi de livre vontade espontânea do Neymar. Porque senão ele tinha ficado lá na Arábia, lá, se vira, o cara tem um contrato, o cara está me pagando, e não quero nem saber se quer pôr eu para jogar, põe, se não quer, eu fico aqui assistindo, vivendo aqui e acabou. Mas ele está no Santos porque ele cedeu tudo. Agora, a gente, às vezes, olhar e analisar certo salário e o Santos pagar um salário muito alto para um jogador, como já paga lá, para simplesmente viver o que o Santos viveu nesse 2025, para se livrar de um rebaixamento para uma Série B em 2026. Não dá para você acreditar. Não dá para você acreditar. E o Santos tem jogador de 1 milhão e tanto no seu time. E ainda bem que o Neymar salvou no final. Ainda bem. Porque senão esse time que tem essa folha salarial alta pra caramba ia disputar a Série B em 2026. Então, se a gente parar e analisar certas coisas, fica o Santos aí se batendo para contratar jogador com a carteira vazia, com a notinha de R$ 1 na carteira, fazendo volume para mostrar para o adversário lá que ele tem dinheiro, mas está vazia a carteira.
Eu, sinceramente, tem hora que você fica imaginando certas coisas que acontecem no Santos, que já aconteceu essa semana aí, que eu falei no último short que eu fiz aí também. É um negócio absurdo no Santos que acontece que não dá para você acreditar. Não dá para você acreditar, sinceramente. Sinceramente. E aí deixa o torcedor tudo doido, tudo louco, tudo revoltado, sabe? Torcedores, toma uma aguinha aqui com a boca seca. Pessoal que joga notícia para cima, busca esse, vai trazer aquele, sabe? É umas coisas que não dá para você entender. Não dá para você entender. E você querendo ou não, tem hora que você entra na dos caras e fala aqui, porque você começa a acreditar que não, que realmente é isso aí, realmente a verdade é essa. Mas não adianta, você tem que esperar. Se chegar, você fala no canal, ó, o Santos contratou o bonitão lá do Famalicão. Você trouxe lá o bonitão, ele é zagueiro, vai jogar. Assinou o contrato, tá aí. A verdade é essa aí. Agora, eu já falei aqui, eu já fiz um vídeo aqui falando, e vou continuar só um pouquinho mais. Se nós queremos ver o Santos forte, o Santos ganhador, buscar títulos, entrar em campeonatos, para tentar trazer títulos para a Baixada Santista, como o Santos já buscou muitas e muitas vezes, e eu já falei aqui, se você levantar a história do Santos, você busca lá do Pelé, que nós não lembra quando o Pelé jogava. Eu não lembro quando o Pelé jogava. Eu não lembro. Eu lembro na despedida do Pelé. Eu lembro na despedida do Pelé. Eu lembro quando o Pelé despediu. Mas eu não lembro quando o Pelé jogava. Uma que a gente morava na roça, não tinha televisão. Hoje passa jogos. Hoje o nenenzinho nasce lá no hospital, tem uma televisão lá e está passando jogo lá. E ele já está entendendo mais ou menos o que é futebol. Essa é a realidade. Agora, se a gente puxar a história do Santos, lá de trás, Pelé, Coutinho, esse pessoal aí que começaram a mostrar o Santos para o mundo inteiro, o Santos não é feito dessas contratações loucas que o Santos faz. O Santos não é feito dessas contratações loucas que o Santos faz. Não é. O Santos é feito de garotos, de base, de meninos, buscar meninos. Não tem dentro do seu clube, vai pelo interior abaixo aí, vai pelo Nordeste afora, vai para esse Brasilzão afora, buscar, pescar jogadores inteligentes, como chegou um dia o Giovani no Santos, vestiu a camisa 10 e não teve vergonha de mostrar para o mundo que a camisa 10 do Santos é pesada demais e ele honrou a camisa do Santos. Então é isso que tem que ser feito. É isso que tem que ser feito. Esses caras agora, esses caras lá da diretoria do Santos, a comissão técnica do Santos, tem que agora, lá em São Carlos, sentar no cimento quente lá de 35 graus ou 40 graus e assistir as categorias de base do Santos jogar a copinha, mostrar, dar apoio para a molecada, dar apoio para o Bernardo, dar apoio para o Pepe Firmino, dar apoio para o Matheus Xavier, para o João Ananias, para o João Alencar, para o Falcão, sabe? É esse o futuro do Santos. É esse o futuro do Santos. Coisa que o Carille perdeu muito tempo na Série B, que poderia ter posto esses meninos para ir dando chance para amadurecer esses meninos, não colocaram. E o Marcelo Teixeira simplesmente ficou de braço cruzado, apoiando o que o Carilão estava fazendo. E não deram chance para esses meninos. O Santos, a ponto de pegar um menino como o Miguelito, que brilhou na seleção dele lá, nas eliminatórias para a Copa do Mundo, teve a coragem de sacar o menino e deixar o menino fora dos jogos para dar chance para um Serginho, que a gente não sabe nem aonde está, para dar chance lá para o pontinha direita lá que veio lá, eu nem lembro o nome dele lá, que era meio encrencado com a namorada lá, nem lembro o nome daquele rapaz mais. Então, são essas coisas que a gente não consegue entender no Santos. São essas coisas que a gente não consegue entender no Santos. O Santos tem um menino que bate bonito na bola, o Bernardo, sub-20 do Santos. Dá apoio, dá chance para esses meninos. Dá chance para o Ian, que está ali no Santos, que é a categoria de base do Santos. Dá chance para o menino, põe o menino para jogar.
Aí fica buscando jogadores que não tem nada a ver com o Santos, não tem comprometimento nenhum, e jogadores que vêm falando em ganhar 1 milhão. 1 milhão? Futebol hoje é assim, é 1 milhão. Não existe mais jogador de 300 mil, 400 mil. Não, acabou, isso aí acabou. Acabou. E aí quem paga tudo isso daí? O torcedor do Santos. O torcedor do Santos. O Santos sair daqui para ir lá no Porto buscar um jogador que jogava no time B do Porto para jogar no Santos, o Wendel Silva. Para chegar aqui a torcida do Santos toda eufórica. O Wendel Silva veio do Porto, jogando no time B, porque não tinha capacidade de jogar no Porto grandão, no time profissional do Porto. Aí veio para jogar no Santos, para tirar espaço de um garoto que podia estar jogando. Não, vamos dar oportunidade para o rapaz que veio de lá. Então, as coisas que não dá para acreditar. Não dá para acreditar. E eu venho sempre, eu belisco aqui e falo isso daí. O dia que o Santos começar a olhar para as categorias de base dele e dar apoio para os meninos e pôr para jogar, os torcedores do Santos podem ter chance, sim, de ver o Santos voltar a ser campeão. Voltar a ser campeão. Porque nós podemos ter oportunidade de ver o Santos campeão assim, de repente, o Neymar jogar essa temporada toda, o Santos dar uma encaixadinha e ser campeão. Aí, quando chega o final do ano, acaba tudo, vai todo mundo embora e o Santos fica ali. A torcida do Santos esperar mais um tempão, esperando montar mais um time para ver se consegue ser campeão. Isso é que eu estou falando, se conseguir ser campeão. Agora, você ficar buscando jogadores aí para pagar 1 milhão, 1 milhão e 500, 2 milhões, 3 milhões, simplesmente, pra... eu vejo o pessoal aí que faz live aí, que a gente acompanha, mas se o Gabigol vir, o Rony vir e o Felipe Loyola vir, e que o Neymar assinar, que ainda não assinou, ai, meu Deus do céu, outra coisa preocupante, que o Neymar ainda não assinou, o Santos tem chance, sim, de chegar num top 6, chegar entre os 6 primeiros no Campeonato Brasileiro, buscar uma vaga para a Libertadores. Ô, meu amigo, peraí, você trazer 4 jogadores para ganhar acima de 1 milhão, para você ficar imaginando em 8º lugar, 7º lugar, então não faça isso. Vai lá na base, pega os meninos, põe para jogar, aproveita que o Neymar, quer dizer, se ele assinar, aproveita que está ali, o Roleiser está ali, tem mais um pessoal ali experiente, o Zé Ivaldo, o próprio o Gabriel Brazão. Põe esses meninos para jogar e dá chance para eles, põe para jogar. Faça isso, põe para jogar, mas não fica trazendo certos tipos de jogadores, não. E, pelo amor de Deus, é judiar muito dos torcedores do Santos. É judiar muito dos torcedores do Santos. Fazer os torcedores do Santos torcer para certos times aí, para certos jogadores aí que não tem nem condições de vestir a camisa do Santos. Então, pelo amor de Deus, para com isso. Para com isso. Imagina que o Santos vai iniciar uma Copa São Paulo, dia 4, lá em São Carlos. Presta atenção se tem alguém diferente ali para poder começar a pôr no Santos grandão e, de repente, fazer o Santos voltar, quem sabe, um dia, ser campeão outra vez e alegrar, como eu falo aqui, os coraçõezinhos da nação santista, que estamos precisando e necessitando de um título, e título grandão, não um título qualquer, não, título grandão, para alegrar a nação santista. Se inscreva no canal, deixa seu like, faça seus comentários, ative o sininho para receber as notificações. A gente até soa para falar do Santos, até soa, a boca seca, mas é assim mesmo. Ficam todos com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser.